Bom dia! Bom dia, meu Deus! Bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui, reunidos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo, ouvindo esta melodia, nos envolvendo com a energia superior, esta luz que nos irradia. Nós só temos é que agradecer a Deus, mais esta oportunidade de estarmos aqui estudando o Evangelho do Cristo. Então vamos agradecer a Jesus, a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os mentores do Evangelho, os nossos mentores, e que Jesus nos dê sabedoria para que a gente possa interpretar as tuas palavras. Que assim seja. A mensagem de hoje, de otimismo, de nosso amigo Lorival Lopes, do livro Otimismo Todo Dia, é a de número 24. Diz o seguinte: grandes homens tiveram pais pobres e deficiências físicas, mas a tudo venceram. Abraham Lincoln e Thomas Edison tentavam e fracassavam. Helen Keller não via, não ouvia e nem falava. O aleijadinho perecia, mas com fé em Deus e em si mesmos, marcaram presença e fizeram histórias. Dentro de você também existe um grande homem, aguardando a sua obra, bastando se descobrir, lutar, pôr em ação a força escondida, o desejo de progredir, alcançar a paz e ser feliz. Descubra-se e valorize-se. A sua grandeza interior pode modificar o mundo. É isso aí, meus amigos. Que possamos seguir os exemplos desses grandes homens que venceram. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. E o item é o 11. Cuidar do corpo e do espírito. Pelo nosso amigo, um espírito protetor. É uma mensagem. O nome dele é Georges. Georges, um espírito protetor. Ele nos deu essa mensagem em Paris, no ano de 1863. Georges diz o seguinte, com relação ao tema, cuidar do corpo e do espírito. Será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação do seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro.
Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução. Se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhes que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuidem também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso, seria mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que conduzirá à perfeição. George, um espírito protetor, Paris, 1863. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos refletir um pouquinho aqui sobre esse tema. Quando Jesus disse, sedes perfeitos, que é o nosso tema de hoje, sedes perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, ele não estava falando da perfeição material. Ele estava falando da perfeição espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa alma, pois é ela que é eterna. Mas também não podemos deixar de lado o nosso corpo físico. Ele é o nosso instrumento, é a nossa roupagem. Então nós precisamos cuidar dela também. Porque o corpo e a alma, ambos precisam andar juntos em equilíbrio, como disse nosso amigo George. Mas o que vimos aí na atualidade, infelizmente, não é isso. Ainda temos alguns vícios esses que precisamos vencer. E sendo os dois piores, o orgulho e a vaidade, que faz, meus amigos, com que enxerguemos o corpo físico como uma prioridade em nossa vida e esquecemos da nossa alma. Quantas pessoas se matam nas academias para ter aquele corpo perfeito? Não tem tempo de parar um minuto para conversar com Deus, para alimentar a sua alma. Tem tempo de acordar de madrugada para ir para a academia. Às vezes chega do trabalho e ainda vão fazer mais exercícios. Fazem certas dietas para ficar com o corpo magrinho, bonitinho. Mas não faz um sacrifício
de reservar algumas horas do dia para conversar com Deus, fazer uma leitura edificante, alimentar a sua alma. Meus amigos, o espírito ele precisa do corpo físico, né? Que nós precisamos passar pelas nossas provas e as nossas expiações, enquanto estamos aqui, encarnados, neste mundo, neste planeta. Mas lembre-se, o corpo sem o espírito, ele não funciona. O corpo físico, ele tem um prazo. Deus sabe a hora que a gente nasce e a hora que a gente vai embora. Então, aqueles que cuidam mais do corpo, esquecem da alma, tem que parar e pensar sobre isso. O corpo físico, quando o espírito vai embora, o destino dele é acabar. Mas o espírito não. Ele retorna para o plano espiritual, vai fazer também um estágio lá um tempo, estudando, avaliando os erros que cometeu enquanto estava neste corpo. E depois ele retorna em um novo corpo. Aquele já se foi. O espírito, meus amigos, ele é eterno. Então vamos cuidar do nosso corpo, mas também vamos cuidar da nossa alma. Que Jesus nos oriente, nos dê força. E que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Dos cuidados que devemos ter com o nosso corpo, mas também com a nossa alma. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos pela leitura de hoje, por mais um ensinamento. Agradecemos pela semana que está começando. Que seja uma semana abençoada. Que tudo aquilo que não realizamos na semana passada, sendo da sua vontade, que seja realizado nesta. Que o Senhor nos ajude, nos ampare e nos ilumine. Nos dê sabedoria, aumente a nossa fé e a nossa resignação. Neste momento nós te pedimos, Senhor, paz para este mundo, misericórdia para com aqueles que estão em sofrimento, aqueles que se encontram nos hospitais, doentes, aqueles também que estão doentes em casa. Que o Senhor dê força para que eles possam serem submissos à vossa vontade e sabendo que tudo na vida tem o porquê. Amado Mestre Jesus, abençoa a todos nós, as crianças, os idosos. Toca no coração dos nossos governantes e de todos nós, principalmente aqueles que ainda não vos conhecem. Agradecemos a toda a equipe espiritual que se faz presente, principalmente os nossos anjos guardiões. Estaremos aqui amanhã, com a graça de Deus, para mais um Evangelho. Que assim seja. Vamos agora, meus amigos, para a reflexão final, que é, meus amigos, uma oração. A oração do Pai Nosso, como uma oração quântica. Pai Nosso, que estás dentro do meu coração. Santificado seja o vosso amor por mim.
por toda a humanidade e por toda vossa criação. Agradecido eu sou por contribuir humildemente na manifestação do vosso reino aqui na terra e na realização da vossa santificada vontade, espalhando a paz, o amor e fraternidade por onde eu passo. Agradeço pela abençoada energia criadora que satisfaz em plenitude todas as minhas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Gratidão por desenvolver em minha consciência a capacidade de perdoar a mim pelos meus erros e ofensas e a todos aqueles que por qualquer motivo algum dia erraram e me ofenderam. Gratidão pela saúde perfeita que faz vibrar de alegria todas as células de meu corpo, me protegendo de todos os males. Gratidão pelas possibilidades de ascensão através das santificadas experiências no plano da carne, que na medida em que avanço, elevam minhas vibrações de amor e me protegem das tentações da dualidade. Eu sou luz. Muita luz para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será.